Hola viajero, ¿qué tal? Aqui é a Mayara, tu maestra de espanhol. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os artigos em espanhol. Como utilizar ele, lá, lo? Se você já teve essa dúvida, nessa aula nós vamos despachar sobre o pronome, você vai entender finalmente como usar. Então, se você é novo aqui no canal, se você ainda não me segue, já me segue aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo porque isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para você. E vem comigo que a nossa aula é direto ao ponto. Vamos aprender hoje, finalmente, como utilizar os artigos em espanhol. Vamos lá? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que a gente possa começar. E, bom, como eu comento aqui com vocês, né? Eu sempre ensino aqui algumas dicas para como aprender melhor com estratégia. E uma das estratégias, quando a gente vai aprender alguma coisa, é elucidar quais são as dúvidas que você tem. Então, antes de aprender, entender o que você não sabe e o que você já sabe, para que você foque diretamente naquilo que é novo, naquilo que é uma dúvida para você. Bom, então, para a gente já elucidar essas dúvidas, para a gente descobrir quais são essas dúvidas que você tem sobre os artigos em espanhol, eu gosto de começar com um quiz, tá? Então, pega um papel, pega uma caneta, para a gente anotar aí qual é a resposta do quiz, tá? Então, não tenha medo de errar, é no erro que a gente aprende. Então, vamos lá com o quiz dos artigos. E toda semana, se você não me segue lá no Instagram, que é maestra.espanhol, eu publico esse quiz para você já testar o seu espanhol e depois a gente vem para aula, tá? Então, fique sabendo aí que toda semana esse quiz já está disponível no meu Instagram, tá? Sem contar que eu publico lá também dicas de conteúdo, de aplicativos que você pode usar para aprender melhor espanhol. Então, me segue lá, @maestra.espanhol. Bom, então vamos lá ao quiz. Então, eu vou ler o quiz para você, enquanto isso você vai tomando nota aí, né, do qual é a resposta que você acha que é a correta, certo? Então, a primeira frase, vocês teriam que colocar a palavra com o artigo, tá? Então, temos aí a frase no ha sonado esta mañana, né? Não tocou esta manhã. El alarma, la alarma, lo alarme. 2. ¿Cuál es de tu pelo? El color, la color, lo color. Tá? Coloquem aí o que vocês acham. 3. Me gusta el café con poco leche, poca leche, un rato de leche. 4. Prefiero de chocolate. El pastel, la pastel, lo pastel. 5. Luciano tiene grande. El nariz, la nariz, lo nariz. Y por último, 6. De los cursos online es que puedes hacerlos a cualquier hora del día. El mejor, la mejor o lo mejor. ¿Qué piensas? Anotou aí as respostas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos entonces a entender cómo utilizar los artículos. Entendiendo la regla. Bom, então, para a gente começar, o que são os artigos em espanhol? Os artigos, assim como em português, né? Nós utilizamos para definir aquilo que nós vamos falar, ou nós vamos falar de algo indefinido, algo que não está certo, né? Não é algo específico. Então, nós utilizamos nos definidos o artigo masculino el e o plural los. Então, eu tenho el zapato, dos zapatos. O feminino, la casa, plural, las casas. E o neutro, que é diferente, que em português nós não temos artigo neutro. Em espanhol nós temos lo, e é lo mejor, por exemplo, ou los mejores, correto? Então, esse é um dado diferente do português para o espanhol, que em espanhol nós temos artigo neutro. Já vamos entender como utilizar. E os artigos indefinidos, né, que é muito parecido ao português, né? Unos, masculino, e una, unas, feminino. Então, o uso em si dos artigos é o mesmo, tá? A diferença aqui vai ser com o uso do artigo neutro, nós vamos entender daqui a pouquinho. Então, alguns exemplos de frases para que vocês vejam em uso. Então, eu digo: El zapato de Jorge está sucio. O sapato do Jorge está sujo. La casa de María es pequeña. A casa da Maria é pequena. Lo mejor de este coche es la velocidad. Hay un zapato sucio en la calle. Hay una casa María en la esquina. Então, vejam que a diferença entre os artigos definidos, né, é que é um
algo específico. Então, el zapato de Jorge é um sapato de alguém, né? Um sapato sucio é um sapato qualquer que eu não conheço, né? Então, por isso que ele é indefinido. La casa de Maria é uma casa específica, a casa da Maria. Una casa Maria pode ser qualquer casa amarela, tá? Então, é indefinido, eu não conheço exatamente. E lo mejor, aqui nós vamos entender melhor como utilizar el lo, correto? Então, como eu utilizo de fato o lo? Vamos entender aqui como é que eu utilizo o artigo neutro em espanhol. Os artigos, né, masculino e feminino, nós utilizamos como substantivos, né? Aqui, então, el zapato, la casa. Então, são substantivos. Substantivos são essas palavras que dão nome a coisas, né? Que nós utilizamos para falar de coisas. E o lo nós utilizamos com adjetivos ou particípio. Então, adjetivos são essas palavras que qualifica um substantivo. Então, um substantivo, por exemplo, menino. O adjetivo vai ser inteligente, por exemplo, porque o inteligente é uma característica que eu posso dar para o substantivo. Então, o menino é inteligente. Então, esse inteligente é adjetivo. Então, são características que modificam o substantivo. E o particípio é uma forma do verbo. Vamos ver aqui com exemplo para ficar mais claro, tá? Então, eu vou ler aqui primeiro a definição para que vocês entendam e logo a gente vê os exemplos. Então, lo. Funciona como um artículo neutro quando vai delante de um adjetivo ou um particípio. Então, funciona como um artigo neutro quando vai antes de um adjetivo ou um particípio. Para converti-lo em um substantivo abstrato. Então eu transformo, eu utilizo o lo para transformar esse adjetivo ou esse particípio num substantivo abstrato. Então, para eu poder falar dele, né, para eu poder transformá-lo num substantivo, eu utilizo o lo. Se refiere a una cualidad, característica ou ideia de maneira general e não a um objeto concreto. Então, eu utilizo isso com palavras, né, com adjetivos ou particípios que determinam uma qualidade, uma característica ou uma ideia geral e não um objeto concreto. Vamos entender isso na prática com os exemplos. Então, por exemplo, aqui, lo interesante del curso es su flexibilidad. Esse lo se refere à la parte interessante del curso. Então, interessante normalmente é um adjetivo, né? Então, o curso é interessante. Então, eu não posso falar o interessante. Quando eu falo lo interessante, eu estou substantivando essa palavra para tornar ela, né, um algo, né, um conceito de interessante. Então, lo interessante seria como dizer la parte interessante, tá? Então, lo interessante del curso é su flexibilidad. Melhor, a mesma coisa, né? Melhor normalmente está relacionado a algo, né? La mejor viaje, por exemplo. Eh, então, eu vou falar, lo mejor de viajar es conocer nuevas culturas. Entonces, é lo mismo que decir la mejor parte. Então, quando eu posso transformar esse lo algo em la parte, la mejor parte de algo, la parte interessante de algo, é porque eu estou transformando algo que é um adjetivo em um substantivo. Então, por isso que eu utilizo o lo, né? Lo aprendido en la clase de hoy será útil en el examen. Então, se lo aprendido, que o aprendido é o particípio, né? Então, se refere a todo lo que se ha aprendido. Se ha aprendido, yo podía decir de outra maneira, todo lo que se ha aprendido. Então, isso que é o lo, né, com um adjetivo ou com particípio. Então, ele vai substantivar um adjetivo ou um particípio para que eu possa falar disso como um conceito geral, correto? Então, nós vamos ter depois mais uma aula sobre o lo, para a gente ver outros detalhes do uso do lo, mas, por enquanto, né, para que vocês entendam o uso do artigo neutro, é isso que você precisa saber, tá? Então, entender o uso de o que é substantivo, você precisa entender o que é substantivo, o que é um adjetivo, para quando, né, a gente for usar, você saber como utilizar, correto? Me coloque aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, né, sobre esses conceitos gramaticais, né, de substantivo, adjetivo, porque saber isso, né, a gente vê lá na escola, vai nos ajudar a entender aqui a gramática, né, seja do espanhol ou de qualquer outra língua que você queira aprender. Entender esses conceitos de gramática é muito importante para que você consiga entender as explicações, correto? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, né, que eu respondo aqui ou lá no Instagram. Bom, mas, né, nós temos um outro ponto aí nos artigos,
que é, por exemplo, quando a gente lê frases, a gente vê que está escrito la alarma, la leche, la nariz. Então, muitas vezes o artigo em espanhol, né, das palavras vai ser diferente do português. Então, se no português eu falo o alarme, em espanhol é la alarma. Se no português eu falo a cor, em espanhol eu falo el color. Então, por que que isso acontece? Bom, eu posso dizer que não é a maioria das palavras. A maioria das palavras em espanhol vai ter o mesmo gênero que em português. Então, a casa, la casa, o mesmo gênero. Mas algumas palavras vão ter essa mudança de gênero, né? Nós chamamos aí, dentro da gramática, de heterogenéricos, mas é como se fosse um falso amigo dos artigos, né? Do gênero das palavras. Então, são palavras que parecem que são iguais, mas que o gênero é diferente. E eu trouxe aqui algumas, tem mais algumas, né? A gente pode fazer uma aula específica sobre isso, mas eu queria que você soubesse que existe algumas palavras que têm gênero diferente do português, tá? Então, trouxe aqui, vamos ler juntos para acostumar com essas palavras e então a gente vai para o quiz para vocês praticarem e verem o que vocês aprenderam, o que vocês erraram, para que de fato a gente consolide esse conhecimento. Então, vamos ler junto? La alarma, la leche, la nariz, la sangre, la señal, la costumbre. Agora as palavras masculinas. El color, el dolor, el origen, el puente, el árbol, el viaje. Certo? E você pode pensar, então, como é que eu vou decorar todas essas palavras, né? E outras mais. Você vai decorar lendo em voz alta e consumindo a língua espanhola, né? Então, no dia a dia, no uso, você vai percebendo essas palavras. Mas, obviamente, que estudá-las, né, propriamente, ver aí numa lista, escrever frases, repetir essas palavras, vai te ajudar a memorizar e ter mais segurança, né? Então, estudar propriamente essas palavras vai te dar segurança para falar. Senão, você vai sempre ficar na dúvida. Então, estude propriamente essas palavras, né? Crie frases, leia em voz alta. Depois, tape assim os artigos e tente lembrar, né? Então, faça esse exercício com você mesmo. Se coloque à prova, né? Faça testes com o seu conhecimento. Porque isso é uma estratégia de aprendizado, né? Você estudar e depois você se testar para ver se você de fato entendeu, se você memorizou. Faça isso e eu tenho certeza que você vai memorizar. Mas eu tenho uma boa notícia aqui, porque há algumas palavras que nós conseguimos prever se são masculinas ou femininas. E eu vou te dizer aqui agora quais são essas palavras. Bom, todas as palavras no espanhol que terminam em umbre, como costumbre, são femininas. Então eu digo, por exemplo, la costumbre de dormir después del almuerzo se llama siesta. La costumbre. Porque em português seria o costume. Em espanhol é la costumbre. También tenemos, comer las legumbres es muy saludable. Saludable. Las legumbres também é feminina. Em português seria os legumes. Então, tudo que termina em umbre, em espanhol, é feminino. Correto? E tudo que termina em aje, em espanhol, é masculino. Então, eu digo, el viaje a Madrid foi inolvidable. Em português seria a viagem. Não? Aqui, el viaje. El mensaje que él me envió fue muy rude. El mensaje, em português, seria a mensagem, tá? Então, esse el, esse aje sempre vai indicar que é masculino, correto? Vamos, então, corrigir o nosso quiz? Vamos lá. Complete a frase. Então, aqui nós temos la alarma, não? A gente viu aí que o correto é la alarma, porque muda o gênero. Depois aqui, o correto é el color. ¿Cuál es el color de tu pelo? Depois, nós temos aqui o 3. Me gusta el café con
es la leche, entonces es con poca leche. Y un rato de leche no existe, né? Esse rato em espanhol significa um momento, tá? Então eu só utilizo nesse contexto de um momento, um breve momento. Você dá um ratito, dá um rato, né? Me dá um momento, me dá um tempo. Prefiro el pastel de chocolate. Aqui a palavra é masculina mesmo, então el pastel. E pastel em espanhol significa bolo. Então, prefiro o bolo de chocolate. El pastel. Agora vamos a 5 e a 6. Luciano tiene la nariz, ¿no? Seria la nariz. Lo nariz não pode utilizar, porque nariz é um substantivo, não posso utilizar lo com substantivos. E aqui seria lo mejor, né? Porque sería la mejor parte de tal cosa. Entonces, lo mejor de los cursos online es que puedes hacerlos a cualquier hora del día, ¿vale? Entonces, así es. E aí, quando vocês acertaram? Vocês foram bem, foram mal, mas deu para entender, né? Então, agora, tenho certeza que vocês vão conseguir utilizar os artigos com mais confiança, tá? Pratiquem, façam exercícios e não deixem de me acompanhar aqui no YouTube e também lá no Instagram para aprender muito mais de forma fácil, prática e rápida, certo? A gente se vê semana que vem com uma próxima aula de espanhol. Um gran beso e hasta luego. Adiós.